Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, a Cláudia França. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre como que nós podemos nos tornar mais fortes e resistentes para encarar a vida, para encarar os momentos mais complicados que aparecem na nossa vida, para entender que as coisas são cíclicas e do mesmo jeito que existe os altos, existem os baixos em nossas vidas. E até uma lei hermética, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma das 7 leis herméticas, que é da polaridade. Que nós temos as polaridades, tanto positiva quanto negativa. E nesse caso, quando nós estamos numa polaridade negativa, que é extremamente normal, faz parte da experiência que nós viemos fazer aqui, como que você reage naqueles momentos em que você precisa ser forte, ter força, ajudar outras pessoas até a suportar determinadas coisas? Eu vejo, em algumas redes sociais, algumas mulheres que cuidam bastante da estética. Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Eu também cuido da minha parte estética. Poderia cuidar mais, mas eu acho que eu me importo, eu cuido bastante. Eu não acho errado. Mas existem aquelas pessoas que são obcecadas pela sua parte estética. Eu não sei se vocês já viram. Às vezes passa até na televisão uma pessoa que fez um procedimento e acabou falecendo porque já tinha feito mais de 200 procedimentos e fez mais um que era desnecessário, o corpo não aguentaria. Porém, pensando apenas na parte estética, a pessoa foi lá e tentou fazer algo que às vezes até outros médicos já falaram para que ela não fizesse, que aquilo poderia causar algum problema, mais sério com ela. Ela poderia sair da mesa de cirurgia, não exatamente como voltou e nem melhor. Quando eu vejo esses casos, eu fico me perguntando, eu fico meditando um pouco sobre aquilo, porque eu vejo que tem muitas mulheres e homens também que cuidam excessivamente. Eu não estou falando das pessoas que cuidam da sua parte estética, se cuidam, malham, comem bem, fazem academia, fazem procedimentos estéticos porque elas não estão agradadas. Não estou falando dessas pessoas. Isso é extremamente normal e todo mundo tem o direito de fazer. Mas tem aqueles casos em que a pessoa ela vive apenas para isso. Ela é uma pessoa que enxerga apenas a sua parte física, a sua parte material. Ela não enxerga a sua parte espiritual, a parte em que você veio de um lugar e você está aqui tendo uma experiência humana nesse corpo. Elas fazem milhares de procedimentos estéticos e às vezes a pessoa está perfeita, perfeita até para os médicos, não tem mais nada de tirar e nem colocar. E mesmo assim elas encontram algum problema, alguma coisa em si para que elas façam mais procedimentos estéticos. E às vezes a pessoa fica irreconhecível, nem ela mesma mais se reconhece do jeito que nasceu, porque não tem mais nada a ver, mudou completamente. Existem esses casos e muitas vezes as pessoas elas acabam partindo por conta desses procedimentos em excesso, que você cuidou apenas do seu corpo. Você cuidou porque quando você faz isso com o seu corpo, você transforma ele completamente, você vive obsessivamente apenas por ele e esquece completamente do ser que está dentro dele, do ser que está dando energia e força para aquele corpo. E essa pessoa esquece completamente e ela faz vários procedimentos estéticos. Gente, está na cara de que temos aí um problema. Um problema que a pessoa não enxerga quem ela realmente é. Nada do que está ao seu redor vai satisfazê-la. Então, ela procura o controle no seu próprio corpo. E é um controle excessivo, um controle que não vai salvar, não vai fazer com que a pessoa acorde todos os dias bem. Porque ela está se importando apenas com a sua parte estética. E nós somos, vamos dizer que esteticamente 10%, o resto é todo espiritual. Nós somos seres espirituais dentro de um corpo. E aí,
Quando eu vejo as pessoas e eu vejo alguns programas de televisão, eu não sou muito focada nisso, mas eu vejo alguns programas às vezes e eu vejo que a pessoa, ela está realmente com problemas. E não digo apenas problemas quando você está cuidando excessivamente da sua estética ou você se importa apenas com ela. Quando você tem vícios, na verdade, quando você tem vícios em excesso, vícios de qualquer sentido, e você não consegue mais fazer outra coisa a não ser viver daquele vício. É uma forma de fuga, é uma forma de não enxergar quem você realmente é. É uma forma de você não unir o seu corpo e o seu espírito e juntar os dois para que os dois trabalhem para a sua evolução. Então, quando eu digo que nós temos como nos tornar pessoas mais fortes, pessoas mais resistentes, para encarar mesmo as horas que a polaridade em que nós estamos, ela é negativa, ela é uma coisa que vai te desafiar, que vai fazer com que você mostre a sua força, a sua coragem, a sua capacidade, até mesmo a sua empatia em ajudar o seu próximo. Quando você está nesses momentos e você não faz o alimento da sua alma, você não alimenta o seu espírito da mesma maneira que você precisa alimentar o seu corpo, hidratá-lo, dormir, descansar, praticar esporte. Você precisa fazer tudo isso para que você tenha um corpo saudável, para que sua mente trabalhe melhor. Você também precisa lembrar que sua alma necessita de alimento. E quando você se alimenta diariamente, com frequência, mesmo que seja com a gratidão, mas você está alimentando a sua parte espiritual também nesse momento, você consegue ter uma carga a mais para todos aqueles momentos de dificuldade que você passa, que todos nós passamos, para falar a verdade. Tem um caso que aconteceu há pouco tempo atrás, faz praticamente um mês, que aconteceu na minha família. Uma pessoa, ela teve um problema de saúde seríssimo e acabou que ela teve alguns infartos durante um dia e nós precisamos apoiá-la, levá-la ao hospital, pedir transferência, aguardar para que ela estivesse bem, para fazer os procedimentos, né, que eram necessários. E nesse meio tempo, nós ficamos, a família em si ficou sem controle nenhum sobre o que iria acontecer. Se ia dar tudo certo, se aconteceria alguma complicação. E no final das contas, eu e a minha irmã, nós tivemos momentos completamente diferentes. Durante esse processo, né, em que a pessoa estava doente e que a gente não sabia muito o que ia acontecer, que nós não tínhamos controle nenhum sobre o que ia acontecer, eu me mantive do mesmo jeito que eu sempre fui, porém extremamente resignada, extremamente forte e com fé. Eu tinha muita fé, não é aquela esperança cega, mas eu tinha muita fé que tudo daria certo. Olha o Max aqui. Que tudo daria certo, que nós passaríamos por aquele momento e ele também passaria. E não seria algo que eu poderia determinar como certo e errado. Ou eu dizer isso daqui é justo ou injusto, porque eu sei que nesta terra nada é injusto. Então, pensando nisso, todo o processo, né, teve momentos em que eu fiquei muito preocupada. Vamos dizer que 95% do tempo eu me mantive em paz. Eu fiz as minhas orações para mim e para ele. Eu consegui ajudar a minha irmã a passar por aquele processo que ela estava tendo mais dificuldade, estava sendo mais dolorido para ela. Ela estava se sentindo impotente e estava assustada. E tudo isso por quê? Dentro de mim, eu alimento diariamente a minha parte espiritual. Eu faço as minhas orações, eu faço o Ho'oponopono, eu pratico também a meditação, e eu não digo exatamente a meditação, aquela em que você fica parado, pensando, respirando, mas tem muitas vezes em que eu pego uma palavra da Bíblia, eu leio a Bíblia e aí eu pego uma palavra e eu começo a meditar naquela palavra. Algumas vezes eu nem consigo entender o que ela quis dizer.
Então, eu preciso que uma pessoa me explique. Independente do templo que você for, é de extrema importância que você seja alimentado espiritualmente. Você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso no trabalho, você pode fazer isso também no templo que você frequenta, isso não importa. Isso é o de menos. O que eu acho que é muito legal de você ter na sua mente é que a única forma de você se manter forte para enfrentar as situações mesmo que se apresentam na sua vida é você fazer o seu alimento diário. Alimente a sua fé. Mantenha-se conectado com o ser maior que você reconhece. Pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser qualquer um tipo de ser maior que você cultua. É extremamente importante que você se mantenha conectado diariamente. No melhor dos mundos, que você nunca se desconectasse, para ser sincera. Esse seria o melhor dos mundos. Mas eu entendo que não é toda hora que você consegue, algumas coisas acontecem que até mudam um pouco a rotina e a gente acaba parando de fazer uma oração, parando de fazer um agradecimento, mas esforcem-se, se vocês querem se manter fortes nos momentos difíceis, esforcem-se em manter a conexão com o ser maior. Manter a conexão com a sua parte espiritual. Lembrando sempre, gente, a partir do momento que você sabe que você é um ser espiritual e que você aceita isso como verdade, não tem como você viver do mesmo jeito. Não tem como você aceitar o mundo da mesma maneira que você aceitava. Você sabe que você é um ser espiritual, então você necessita alimentá-lo. Você necessita vê-lo se desenvolver, ver a sua alma crescer e brilhar cada vez mais. A única forma que eu conheço que é concreta e válida e é 100% garantida é você se manter conectado. Não importa o que aconteça na sua vida. Porque altos e baixos vão acontecer, situações positivas e negativas vão acontecer para todo mundo. Isso é normal. Porém, a maneira que você vai lidar com todas essas situações que vai determinar como que você está internamente. O externo, gente, é importantíssimo. Cuidem-se o máximo que vocês puderem. Mas não esqueçam, da mesma maneira, você precisa cuidar da sua parte espiritual. Você precisa enxergar que o seu espiritual é de extrema importância e você também vai precisar alimentá-lo. Eu pratico o Ho'oponopono, eu pratico a gratidão e quando acontece uma situação muito fora do meu controle, muito difícil, eu estou resguardada. Eu tenho de onde tirar a força, eu tenho de onde tirar a coragem, a resignação. Porque às vezes você precisa, em alguns momentos, estar realmente resignado. Você vai precisar aceitar aquela situação. Você vai precisar florir onde você for plantado. E às vezes você é plantado em um lugar que você não quer, que você não desejava, mas você está lá. E no momento que você está lá, a única forma que você pode sair e ser uma pessoa melhor e florescer onde você estiver é você se capacitando internamente. Essa situação aconteceu há menos de um mês e foi muito claro para mim o quão eu estava capacitada para passar por ela. Eu não desejei, eu não esperava, porém quando ela aconteceu, quando ela se mostrou na minha realidade, eu estava capacitada para passar por ela. E foi muito importante, porque não houve sofrimento da minha parte em nenhum momento. Pelo contrário, eu só dava graças, porque só aconteceram coisas que fizeram com que eu enxergasse o quão eu estava certa em me alimentar. O quão era importante eu alimentar a minha parte espiritual e lembrar dela diariamente. Se você lembrar que você às vezes está no seu carro e alguém xinga você no trânsito por qualquer motivo, você tendo razão ou não, e a pessoa xinga você, você tem duas possibilidades.
Ou você xinga de volta, ou você se resigna e segue seu rumo. E quando eu falo para você seguir seu rumo, eu falo no sentido de não guardar raiva, não guardar mágoa, não ficar chateado. Você simplesmente segue o seu caminho. Você recebe um presente e você entrega de volta para a pessoa. Você não aceita aquele presente para você. Tem um caso que aconteceu comigo e já faz alguns anos. Eu tive a minha filha e eu estava num período de resguardo. E estava tudo bem, estava acontecendo tudo normal comigo, nada diferente do que eu já tinha ouvido falar de outras pessoas, de outras mulheres. E aí uma noite, dentro do meu resguardo nesse período, eu acordei com muita dor mesmo na minha parte do ventre, de onde foi feita a cesárea. Eu acordei com muita dor. E era uma dor que me incapacitava até de tocar no meu esposo e falar para ele: me ajuda, vamos no hospital. Eu não conseguia, eu não tinha forças, tamanha a dor que eu estava sentindo. E era algo completamente novo, porque eu nunca tinha sentido e não tinha ouvido falar de outra pessoa que tinha sentido também. E aí, eu fiquei ali uns 5 minutos me retorcendo. Só que como eu sempre faço nos momentos mais difíceis da minha vida, eu recorro não apenas nos difíceis, lembrem-se, são em todos. Porém, me capacita para nos momentos difíceis eu conseguir procurar esse auxílio com mais rapidez. Eu fiquei ali por volta de uns 5 minutos sentindo muita dor. E depois disso eu lembrei de orar, fazer uma oração. Então eu coloquei minha mão da parte do meu ventre, onde estava doendo demais, absurdamente. E comecei a fazer uma oração. Eu fiz um Pai Nosso, se eu não me engano, eu fiz um Ho'oponopono e também tive aquela conversa mesmo, mais espiritual, com a minha parte física e com a minha parte espiritual. Passei ali por volta de uns 10 minutos, 15, não me lembro, mas não deve ter sido mais que isso. Fazendo essa oração e a dor sumiu. Sumiu completamente. Ela desapareceu. E eu tinha sofrido tanto com aquela dor, apesar de não ter sido muito tempo, mas foi tanto, que eu acabei dormindo. Quando eu acordei de manhã, eu estava completamente como se não tivesse acontecido nada. Completamente bem restabelecida, vivendo a minha vida. Depois de algum tempo, eu fui fazer alguns exames. Exames periódicos, exames normais, né? Que você faz depois que você tem bebê. E não apareceu nada diferente, nada fora do normal. Nada, gente, nada. Nenhum dos exames deu uma alteração que eu dissesse assim, foi por causa disso que eu senti aquela dor. Na hora, eu lembro que eu tive a sensação de que era algo muito sério. Era algo muito sério que estava acontecendo, mas eu não sabia o que fazer. Poderia fazer depois, mas durante a dor, gente, eu não conseguia fazer nada, além de me retorcer e fazer oração. Então, isso aconteceu comigo. E é legal porque você fica tão feliz quando você percebe o resultado de uma ação boa que você faz. Nesse caso que eu estou falando de ação boa, é o quê? Eu continuar sempre com as minhas práticas, eu ter o agradecimento, e eu vou dizer para vocês, não é algo que eu sempre fiz. A gratidão não é uma coisa que sempre esteve na minha vida. Porém, hoje eu entendo o quão ela é importante e necessária, o quão ela faz com que você conquiste coisas. No momento que eu necessitei utilizar dessa fonte em que eu alimento todo dia, que me dá forças diárias, eu consegui extrair dali o que eu realmente precisava no momento, que era o alívio daquela dor. O legal não é você apenas escutar o que eu estou falando e falar, nossa, que legal, ela conseguiu realizar isso. O interessante é que você consiga fazer a mesma coisa, consiga utilizar a sua fé, a sua parte espiritual para o seu bem, para te ajudar. Quanto mais você alimenta, mais forte você se torna, mais capaz de enfrentar os desafios da sua vida você se torna. Não foi sempre assim. Eu não vou dizer para vocês que eu sempre fui uma pessoa de oração, que eu sempre fui uma pessoa de meditar sobre alguma palavra, fazer meditação em si. Não, eu não era.
porém eu aprendi a ser. Eu desejei e decidi ser uma pessoa mais espiritual, enxergar a vida de uma maneira mais espiritual, até mesmo as situações menores. Eu quero enxergar de uma maneira em que eu possa extrair dali o melhor. Até mesmo no momento de grande dificuldade, que foi esse pelo qual nós passamos, que no final das contas deu tudo certo, só que enquanto você está no redemoinho, você precisa tomar cuidado para você não ser tomado por ele. Seja quando você não tem controle sobre uma situação que, sinceramente, na verdade, nós não temos controle sobre todas as situações da nossa vida, mas quando você se percebe sem controle nenhum, isso não te cause desespero, não te faça afundar, não te faça não ter suporte para si nem para o outro. Você, pelo contrário, precisar de auxílio, precisar de remédios, precisar se refugiar em vícios. É igual se você estiver vários dias sem comer. Você não vai conseguir fazer uma corrida, você não vai poder entrar numa São Silvestre se você estiver 5 dias sem comer. Na hora que você começar a praticar a corrida, você vai se sentir mal, você vai passar mal e você vai cair. Da mesma maneira, você precisa alimentar o seu espiritual. Porque quando você precisar utilizar aquela força, aquela energia, você vai ter. Você vai ter de onde tirar e a fonte ela nunca acaba, ela nunca seca. Ela sempre jorra mais. Quanto mais você alimenta, mais ela jorra. Então lembre-se disso. Não acredite em mim. Tire as suas provas, que é o mais legal. Realize os seus próprios milagres. Então eu te recomendo, tente por um período que seja 21 dias, você pratica a gratidão todos os dias, ou você pratica a oração todos os dias durante 21 dias, e depois disso você vai ver o resultado. Você vai ter resultados. É garantido, porque a oração é para todos. É aquele momento em que você se conecta com quem você realmente é, com aquele ser espiritual, com aquele eu maior que você é. Eu espero que tenha sido entendido. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau!